Pastor Iago Martins é quase um adventista e não sabe. Quer saber mais sobre isso? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Estou aqui na madrugada para poder gravar, conversar com você e também reagir a um vídeo que o meu Instagram explodiu de mensagem, né? Eu assisti ontem esse vídeo, né? Logo que lançou eu assisti e pensei, né, posso até fazer uma reação, mas eu acho que tem pessoas melhores do que eu para poder se pronunciar, né? Mas aí como muitos seguidores aí colocaram, perguntaram, né? Falaram, deixa eu dar meus 2 centavos, né? Espero que meus 2 centavos hoje ajude você e ajude até o Iago Martins a compreender um pouco mais sobre a fé adventista, né? Antes de iniciar, quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar para os seus amigos que têm dúvida, que assistiram esse vídeo e querem aí um comentário de um pastor adventista, ok? Também quero convidar você que mora aqui na região de Monte Azul Paulista, Bebedouro, para poder assistir um culto conosco aqui aos sábados, domingos e quarta-feira. Você é o nosso convidado, ok? Muito bem, vamos reagir a esse vídeo. E esse vídeo, gente, eu assisto assim com muita alegria, tá? Por que muita alegria? Primeiro ponto, porque eu percebo no Iago Martins que ele está aberto a conhecer. Diferente de outras pessoas que discordam da gente na internet e nos atacam e começam de alguma forma a criar espantalhos sobre a nossa crença, né? Eu vejo que ele é uma pessoa sincera e que ele está tentando entender o adventismo, coisa que muitos não fazem, né? Se vocês assistiram os vídeos anteriores aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, ó, são de pessoas que não estão nem aí, não querem dialogar, já colocaram a gente no pedestal de herege, de seita e não querem um diálogo, não tem humildade para conversar, entender, né? E eu percebo que o Iago está partindo para esse caminho, né? De tentar ouvir. Isso é muito bom mesmo, né? Então, quero dar meus 2 centavos aqui para ajudar. Não sei se esse vídeo chegará a ele, né? Mas chegando para os adventistas e para outros que tiverem dúvidas sobre o adventismo, que seguem o Iago, tomara que esse vídeo possa ajudar, né? E o segundo motivo que me alegra muito fazer esse vídeo é porque o Iago Martins citou um amigo meu, né, o Davi Caldas, que eu não conheço ele pessoalmente, conheço ele pelas internet da vida, já gravei com ele. Ele não é um pastor, um teólogo formado, né? A gente chama de leigo, mas de leigo ele não tem nada, né? O material dele é excelente, vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele. Ele ainda não gravou um vídeo resposta, né? Porque no vídeo vocês vão ver que ele cita o nome do Davi, né? Que ele já assistiu vídeos do Davi e ele pede ajuda do Davi para poder esclarecer. Então aqui, ó, Davi, você que estiver assistindo aí, né? Por favor, grave um vídeo, né? Explique aí, vamos fazer uma campanha aí. Davi, responda ao Iago Martins, né? Gente, estou vindo lá do futuro para dizer para vocês que o Davi gravou um vídeo, né? Um excelente vídeo respondendo ao Iago. Então vai estar aqui na descrição o vídeo, o canal dele para você se inscrever, tá? Gente, fique até o final que esse vídeo aqui tá muito interessante. Assistindo esse vídeo e o do Davi vai completar muitas coisas e acredito que nós podemos fazer uma parceria muito grande aí para ajudar cada vez mais as pessoas, tá bom? Então eu estou ouvindo aqui porque quando eu gravei o Davi não tinha gravado, mas eu estou dizendo, ele gravou, tá aqui na descrição do vídeo aí o link, beleza? Valeu, gente! Continue aí com o Adriano do passado. E eu fico feliz porque são pessoas que têm estudado, né, a Bíblia, a teologia adventista e estão prestando um serviço tremendo na internet, né? Como seria bom se vários adventistas que estudassem e de uma maneira clara ensinassem as outras pessoas, seria fantástico, né? Então parabéns ao Davi, Deus seja louvado e que esse diálogo permaneça, né? Permaneça, tá ok? Então vamos lá, vou colocar aqui na tela. E veja, o vídeo é comprido, né? Você está vendo já a minutagem do vídeo aí. Vai demorar um pouquinho as minhas reações aqui. Mas esse vídeo aqui, gente, eu não preparei nada, né? Alguns gostam que eu tenha algum conteúdo para oferecer de forma sistemática, né? Mas eu entendi que eu preciso caminhar para uma gravação sobre
sobre os intérpretes ou como interpretar Ellen White. Eu percebo que existe muitas dificuldades, muita confusão na maneira de compreender o dom profético de Ellen White, ok? Então eu vou dar algumas opiniões nesse vídeo e pretendo gravar algo de maneira mais sistemática, com mais, como posso dizer, citações bibliográficas de materiais adventistas. Tá? Hoje eu vou reagir e fazer apenas umas considerações, beleza? Deixa eu colocar aqui na tela, tá aqui o Iago, ele pegou trechos da internet que mandaram para ele, e ele então reagiu, e eu vou reagir à reação dele, né? Vamos lá, é assim que funciona, a internet da vida é desse jeito os modos, né? Alguns não gostam, né? Pastor, você fica fazendo só teologia da reação, né? Mas se esta teologia da reação está ajudando as pessoas, então bora lá continuar, né? Vamos lá. Bora lá, deixa eu colocar o play aqui, eu vou ficar virado para cá, deixa eu colocar eu um pouquinho mais perto dele aqui, né? Bora lá, vamos ouvir. A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White, ela diz assim: se nós perdermos a credibilidade e se nós questionarmos a autoridade do dom profético, do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. O que ele está dizendo é, usando Ellen White, e ele usa Ellen White como Bíblia, né? Revelação da Escritura por meio de Ellen White, né? Ou seja, o que Ellen White fala, o que Ellen White diz aqui para ele é uma revelação equiparável à escriturística. Ela é um mediador de escritura aqui. Ela não é só um intérprete da escritura, ela é um mediador de revelação. E o que ela vai dizer? Se parar de acreditar no ofício profético, pararemos de acreditar na Bíblia. Ou seja, a única forma de acreditar na Bíblia é acreditando no ofício profético dela, né? Não. Aí, Iago, não. Aí você é uma leitura sua, não é a leitura do pastor Renato Stencil, né? E agora fica até difícil para mim, né? Porque o Renato Stencil foi meu professor. É uma pessoa que eu admiro muito, tem um conhecimento vasto, ainda mais com relação a Ellen White, né? Ele que cuida do Centro White aqui no Brasil, né? Então é difícil falar em alguém que é autoridade em Ellen White, mas posso tentar explicar o que ele está querendo dizer. Nós cremos que Ellen White ela recebeu o dom profético de Deus, né? E quando nós adventistas aceitamos o dom profético, nós estamos aceitando aquilo que a Bíblia apresenta, né? Por exemplo, o Iago é difícil ele aceitar o dom de profecia, porque ele não é continuista, né? Ele é um batista que acredita que os dons cessaram, né? E nós, adventistas, não, nós somos continuistas, né? Ele é um sensacionista, né? Ele acredita que os dons cessaram, né? Mas nós não, nós acreditamos que o dom de profecia ele permanece e continua até a vinda de Jesus, né? Quando o Renato Stencil está falando, né, sobre aqueles que recusarem, que negarem o dom profético, eles vão dar um passo a mais, né? Um passo a mais, e consequentemente rejeitando partes da Escritura, rejeitando coisas importantes das Escrituras, vai fazer com que as pessoas de alguma maneira vão perdendo a credibilidade até mesmo da Escritura, tá? Então, a leitura que o Iago está fazendo é uma leitura equivocada. E eu entendo isso, viu? Eu entendo porque ele faz, assim como outras pessoas, eles leem a teologia adventista a partir da crença deles. Então, para eles é inadmissível esse tipo de fala, né? Então, aqui o Renato Stencil, ele está dizendo o seguinte, que quando nós abandonamos coisas importantes da fé cristã, como o dom de profecia, negar o Espírito, Paulo não fala que a gente não deve apagar os Espíritos, né? Devemos provar o Espírito. Então, quando a gente começa a negar pontos importantes da fé, a tendência é abandonar a palavra de Deus, né? O liberalismo teológico está aí para dizer isso, para provar o que eu estou falando. Quando a gente começa a negociar pontos importantes da nossa fé, quando a gente vai perceber, não sobra nada para nós, né? Então é dentro desse contexto que o pastorzão, aí, o pastor Renato Stencil, está dizendo. E ele não está dizendo que Ellen White está dizendo que se a gente negar Ellen White, nós estamos negando na própria Bíblia. Não é isso, é uma leitura equivocada do Iago, né? Vamos lá. Continuar. Que ele está fazendo de Ellen White, ele está dizendo que Ellen White diz isso. E se nós questionarmos a autoridade do dom profético, do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria? Tá vendo? É isso que. Agora, dessa maneira, você que está me ouvindo já entendeu, né? Quando nós questionarmos, como a gente abandonarmos o dom de profecia, né? E aqui eu preciso gravar um vídeo sobre isso, né? É que quando a gente fala dom de profecia na igreja adventista, as pessoas acreditam assim, que é só Ellen White
que é só Ellen White. E não é assim. Foi manifestado em Ellen White. E eu acredito, gente, que o dom de profecia tem se manifestado na igreja. Agora, nós temos que entender o ministério de Ellen White. Ela, uma profeta extracanônica, né? Ela teve um ministério de escritura, de escrever, de orientação, né? Mas o dom profético, ele não é, como posso dizer, estático. O dom profético não é estático. Assim como na Bíblia se foi manifestado de diversas maneiras, e teve pessoas que receberam o dom profético, que fizeram um ministério desse tamanhozinho, e outros escreveram tantas coisas, né? O dom de profecia, ele não é estático, ele é móvel, ele é, como posso dizer, ele é dinâmico. No caso de Ellen White, ela recebeu um dom de profecia, e no seu ministério ela escreveu, ela orientou, ela teve um ministério mais longínquo, né? Mais como posso dizer, nessa maneira de escritas, né? Pode ser, e eu acredito que Deus ainda tem derramado o dom profético sobre as pessoas, eu creio nessa maneira, né? Só que a gente não pode fechar, e aqui eu falo para meus irmãos adventistas, né? Não fecha o dom de profecia em Ellen White. E as pessoas lá fora acusam a gente dessa maneira, de que não existe mais dom profético, só foi em Ellen White e é daquela maneira o dom profético, né? Não, o dom profético ele é dinâmico, né? Tá lá, vamos continuar. Palavra de Deus, a Bíblia. Isso aí é heresia. Gente, isso é heresia, gente. Isso é heresia, tá? Isso aqui é heresia. Não. Isso aqui é ir contra o solo da escritura. Ir contra o solo da escritura te coloca fora da reforma, certo? Então essa visão é uma visão que não é protestante, certo? Não é protestante. Isso coloca qualquer igreja que defenda uma revelação em pé de igualdade com a escritura, ou que é usada fenomenologicamente como escritura, é uma seita, certo? E aí eu preciso dizer o seguinte, logo aqui, que já começaram com o papo. Então vamos lá, tá vendo? A compreensão do Iago Martins é diferente daquilo que eu creio sobre sola escritura, né? O sola escritura, que os protestantes e nós aceitamos, você pode ir em qualquer material oficial da nossa igreja, tá lá que as escrituras, elas são infalíveis, é revelação de Deus, e ela é a norma, ela é a autorizadora, né, de outras revelações. Então, sola escritura é eu ter a Bíblia como única regra de fé e prática. E ela é a normatizadora, ela que normatiza os outros escritos e revelações, né? Nós cremos que o cano sagrado já fechou e os profetas canônicos, né, que estão ali, eles têm autoridade para normatizar as regras, ok? Só que nós cremos que existem o dom profético extracanônico. São profetas que tiveram a mesma inspiração, porque é o mesmo espírito. Não existem diferença de inspiração. Ah, esse aqui o profeta foi inspirado mais. Não, esse o Deus falou, não, vou inspirar ele um pouquinho menos, né? Não é assim, é o mesmo espírito. Porém, a inspiração é igual, mas o ofício, né, a função é diferente, né? Os profetas extracanônicos, eles não têm o mesmo propósito, não foram chamados para o mesmo ministério que os profetas canônicos, ou seja, é o mesmo espírito, funções diferentes, e por ter funções diferentes, tem autoridades diferentes, né? Agora, o Iago diz que não pode ter nenhuma escritura inspirada fora do cânon. Nós discordamos disso, ele pode discordar disso, né? Mas isso está dentro do sola escritura, porque somente a Bíblia é nossa regra de fé. Agora, nós cremos que o espírito de profecia continua conduzindo o povo de Deus. Claro, aí você tem que discutir, né? Tá, mas ele continua revelando verdades, né? Se as verdades elas não entram em choque com a palavra, se não é uma luz que vai contra aquilo que já foi ensinado, eu acredito, Deus fala ainda hoje, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que provar os espíritos, né? O próprio Paulo fala, não apagueis o espírito, né? Então, assim, a concepção do Iago sobre o sola escritura é equivocado, né, naquilo que eu penso, porque sola escritura, que os protestantes acreditam e que nós acreditamos, é que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Ellen White não é regra de fé e prática para os adventistas. São orientações e conselhos proféticos? Sim, são. Porém, todavia, não são doutrinas para nós, porque as doutrinas elas estão baseadas nas escrituras. Ora, se Ellen White diz algo, por exemplo, sobre o sábado, na Bíblia tem a guarda do sábado? Tem, então nós vamos obedecer. Se Ellen White fala sobre o cuidado do corpo, e nós encontramos esse princípio na Bíblia, então nós vamos obedecer. Se Ellen White fala que viu Enoque não sei aonde, que viu não sei das contas, isso a gente tem na Bíblia? Não. Então isso aí para nós não é doutrina.
né? Nós entendemos que é uma revelação que Deus deu para ela, que explica muita coisa, mas não é doutrina. Se você não quiser acreditar, como eu falei no vídeo passado, né, que ela viu Enoque, que existe isso, isso não faz diferença na salvação, tá bom? Então esse é o ponto que eu percebo que muitos, por não entender a nossa crença sobre o dom profético, acabam dizendo que nós usamos Ellen White como uma segunda Bíblia e equipara ela no mesmo grau de autoridade. E não é, Iago, não é assim que nós acreditamos. Agora, existem irmãos por aí que falam esse tipo de coisa no púlpito, que usa Ellen White como palavra de Deus. Sim, tem, infelizmente, mas o Iago, eu e muitos outros pastores ou líderes não podemos julgar a igreja como posso dizer, nós não podemos julgar a crença das pessoas pela prática. Mas como assim, né? Como assim? A pessoa está praticando, então ela está incoerente? Sim, porque existem muitas pessoas que dizem que são de uma igreja, mas não vivem conforme a crença daquela igreja. Então, como nós deveríamos dizer se a igreja pensa assim, crê dessa maneira? A gente vai nos livros oficiais desta igreja, nas declarações de fé, de crença, né? As doutrinas ali. Então os adventistas do sétimo dia acreditam dessa maneira, né? Mas eu vi um irmãozinho ou um pastor falando isso na internet. Tá, isso aí é um pensamento dele, ele se equivocou, porque nós acreditamos assim está escrito nas nossas crenças fundamentais, tá bom? Então julgar as pessoas, o movimento todo pela prática de alguns, não é honesto, né? Não é honesto. E acredito que é aí que está a confusão. Muitas pessoas julgam a crença adventista pelos adventistas, que infelizmente acabam distorcendo a própria crença. E isso, gente, acontece na Assembleia de Deus, isso acontece com os presbiterianos, acontece na igreja do Iago, com certeza. Ele já deve ter visto irmãos fazendo coisas e falou: peraí, gente, a gente não acredita nisso, né? Não é esse o caminho, né? E é o que acontece, né? Então não podemos julgar desta maneira aí, né, Iago? Onde aperta aqui? Eu já falei demais, né? Representa todo o adventismo? A ideia é por isso que dizem que eu passo pano pro adventismo. É porque eu sempre faço esse disclaimer, né? Isso representa todo o adventismo? Eu acredito que não. Tem um cara até, deixa eu ver se eu acho aqui o canal dele. Eu acho que é Intelectus Podcast. Esse é o nome? Com um cara chamado Davi Caldas. É um canal pequeno, deve ter 2 mil inscritos aqui. Mas ele é um rapaz que é adventista, eu acho. Eu tenho a impressão que é. Ele tem uns vídeos sobre mim aqui, ó. Iago Martins e meus vídeos. Olha, tem o nome do vídeo, é Iago Martins e meus vídeos. Parabéns, viu? Eu vi alguns sim, amigão. Vi alguns sim. Esse aqui eu tinha visto, reagindo ao Iago Martins falando de adventismo. Esse aqui foi o único vídeo dele que eu vi, eu acho. Não tenho memória de ter visto nenhum outro vídeo dele, eu só vi esse. E nesse vídeo, que é o vídeo que ele reage a mim, ele fez um outro vídeo, eu não vi esse aqui, ó. Tem outro, Iago Davi, Iago Anticristo, Davi Desonesto e o Adventismo de Açúcar. Caraca, tem 1h23. Eu já assisti todos, viu? Recomendo para você que me segue aqui, já clica aqui embaixo, vai lá, apoia o Davi, siga ele, né? Compartilhe os conteúdos e vamos lá no canal dele, no Instagram dele. Tem que gravar lá, né? Tem que responder o Iago, né? Tem pastores aí que estão respondendo, você tem que ir lá responder, né? Beleza? Bora. Eu tinha visto um de 1h08 já. Bom, Davi, eu vou ter que ver. Desculpa aí, Davizão, eu vou ver esses vídeos aqui, tá? Pra saber o que você fala de mim. Mas, uma coisa que ele estabelece nesse vídeo aqui, que ele reage a mim, é o fato de que existe uma vertente do adventismo que acredita em sola escritura, certo? Existe uma vertente. Sim. O que eu não acredito... Então, aí que tá, Iago. Não existe uma vertente. Nós, adventistas, cremos no sola escritura. O que existe é uma vertente, um grupo de pessoas que não compreende ou usa de maneira equivocada os escritos de Ellen White, fazendo com que haja uma confusão na doutrina adventista. Vá, Iago, nos nossos sites oficiais, nos nossos livros, materiais oficiais, nós somos sola escritura. Mas é uma igreja que você tem que entender, são 22, 23 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? É a igreja que tem mais alcance no mundo, tem irmão para todo lado, né? Então, por ter uma quantidade enorme de pessoas, surgem controvérsias, confusão, mas nós temos uma base teológica oficial que somos sola escritura. Então, dizer que existe uma vertente que é sola... Não. Nós somos sola escritura, mas existem vertentes que não são, entende? Olha lá. E eu acho que é o que o Davi discorda de mim, é que isso é o adventismo como deveria ser. Segundo o Davi, o adventismo como deveria ser, o adventismo que interpreta corretamente Ellen White e os textos fundadores do movimento, o adventismo crê em sola escritura. Ou seja, esse rapaz aqui que tá falando sobre Ellen White, ele tá indo contra o adventismo como ele realmente é. Ele ele já fez... não, Renato Stencil não faria isso, né? Pelo que eu conheço ele, né? Então, por isso que eu já dei o contexto da afirmação dele, né? Ele está falando se abandonar crenças fundamentais, coisas importantes da Escritura, como um dom de profecia, vai fazer com que muitos abandonem a própria palavra de Deus. É isso, né?
um erro. Ele é um spin-off do adventismo. Não é o adventismo genuíno. E aí, os adventistas que defendem só a escritura estão tentando fazer com que a igreja volte ao seu fundamento. Saber que existe este movimento dentro do adventismo é bom, é legal. Por quê? Porque tem pessoas que estão fenomenologicamente tentando levar o adventismo a uma visão mais protestante. E aí, o cara que é adventista, mas defende isso, pra mim, no que é talvez o top 1 problemas do adventismo, o modo como se trata Ellen White, pra mim se resolve. Eu vou dizer que esse cara, então, ele é um herege. Eu não vou conseguir dizer isso nesse ponto particular. Tem outros pontos pra mim que são problemas do adventismo. Pra mim, é o modo como o adventismo se enxerga soteriológica, eclesiástica e apocalipticamente a partir Essa questão aqui também existe muita, por exemplo, o modo como o adventismo se enxerga soteriologicamente, né? Quando nós falamos que somos remanescentes, isso também é uma confusão tremenda, né? Nós não somos o remanescente soterológico. Nós não somos a única igreja que tem salvação, né? Mas nós cremos que somos um grupo, um movimento profético, né? Levantado nos últimos dias para levar uma mensagem. Qual é a mensagem, Iago? Apocalipse, capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, né? Ali nós damos ênfase no juízo, né? E aí é um outro ponto que você discorda, que é o juízo investigativo, né? É porque as pessoas se apegam no juízo investigativo, no nome investigativo, e aí eles criam preconceitos, né? Nós temos uma teologia do juízo. E aqui eu precisaria escrever sobre isso, eu precisava de mais materiais sobre isso, né? Mas nós adventistas temos uma teologia sistemática do juízo mais completa do que eu já vi, né? Então, assim, modéstia à parte, nós adventistas temos uma mensagem sobre o juízo em 3 fases que ela é muito completa. Diferente de muitos que acreditam num juízo único, né? Um juízo final, mas existem 3 fases desse juízo, né? Então é algo onde você vai discordar, né? Então nós não somos um movimento soterológico, só nós temos a salvação. Não, nós somos um movimento profético dos últimos dias, em que nós temos um compromisso com Deus. Fomos chamados por Deus para levar tanto o ID evangélico de Mateus 28, que você muito bem prega e outras pessoas pregam, mas nós temos um compromisso a mais. Nós cremos que fomos levantados por Deus com esta missão, de levar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. É isso, né? Questão eclesiástica e apocaliticamente, né? Talvez eu resumir a discordância dele aí, tá bom? Vamos lá. do juízo investigativo, em que a igreja adventista é praticamente uma igreja especial que tá aí para trazer a verdadeira revelação de Deus ao mundo, para trazer as pessoas ao tipo de verdadeira igreja que deve existir. Isso eu já vi muita gente dizendo algo nesse sentido. E para mim é o top 2. Não é verdadeira igreja, né? Esse negócio de conceito de verdade, né? Eu não quero cair num relativismo, né? Nós acreditamos que a igreja adventista é verdadeira, assim como você acredita que a sua é verdadeira. Porém, nós adventistas acreditamos que a igreja adventista, a doutrina adventista está mais próxima da Bíblia, né? É isso. Por exemplo, nós temos como a crença nos mandamentos de Deus, algo que você discorda com relação ao sábado, né? Nós acreditamos que o sábado ele faz parte, né? Ele faz parte da norma do juízo, né? Se haverá um juízo, há uma norma, e essa norma são os mandamentos de Deus. Mas vocês não acreditam que o sábado está em vigor. Nós acreditamos, né? Então existem diferenças sim entre nós. Mas aquilo que é essencial para a salvação, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Nós estamos juntos, né? Porém, infelizmente, muitos espantalhos foram criados sobre a crença adventista, né? Talvez a nossa maneira de expressar, e eu digo isso porque eu ocupo o púlpito, eu vejo muitas pregações, e às vezes esse senso de pessoas especiais que somos, que entendemos que somos, e gostaríamos e queremos ser pessoas especiais, faz com que a nossa mensagem ela acaba sendo distorcida, né? E o ego vai à frente. É verdade. Mas existem muitas coisas equivocadas sobre a nossa crença, né? Pra mim o top 3 é o modo como eles interpretam Jesus e Miguel. Mas aí eu passo um pouco de pano, mas eu preciso fazer um vídeo só sobre isso. Porque por mais que seja um pouco problemático, eu acho que a gente acha mais problemático do que realmente é. É porque assim, se eu entendi direito de adventismo, tá? Eu ouvi isso muita pregação dizendo isso. De que Jesus, ele é Deus, sempre é Deus, Jesus é Deus. Mas ele, quando ele toma forma humana, ele também toma forma de anjo e então forma humana. Então essas formas meio que coabitam. Eu acho ruim, errado, problemático. Não. Então, precisa estudar mesmo sobre esse assunto. Não é isso, né? Nós queremos que Jesus não é anjo, né? Jesus não é anjo. Jesus, ele apareceu de forma como um anjo? Sim, nós cremos nisso, né? Que o anjo do Senhor, a revelação, anjo do Senhor nas Escrituras, é uma das formas que Jesus se apresentou antes da encarnação, né? Eu tenho um vídeo no canal sobre essa questão do anjo Miguel aí. Mas vamos continuar. Top 3 problemas do adventismo. Mas a galera age como se Jesus não fosse Deus para adventismo. Aí eu já acho que não é exatamente isso que eles dizem. Mas pra mim é ruim bastante dizer que Jesus era anjo, tá? Ou que Jesus é anjo. Isso pra mim é bem diferente de dizer que Jesus se expressou, se manifestou no Antigo Testamento de uma forma que foi chamada de forma angélica. Mas pra mim aí tem que explicar isso pra poder explicar o que é isso. Mas, se você resolve... Já explicou o que nós cremos, né? Tá vendo?
o preconceito como tem dificuldade de dar um crédito para nós da dúvida, né? Olha lá. Esse problema máximo pra mim, que é o problema maior do adventismo, que tá, vem pra um pouquinho acima pra mim do problema do juízo investigativo, eu tenho um adventismo muito mais saudável, na minha visão. Então, existia um adventismo só da escritura, como o do Davi Caldas aqui, do Intelecto Podcast, show de bola, gosto. O que é que eu discordo do Davi, no que vi dele? É que isso é uma deturpação do adventismo. Eu ainda estou convencido, pelas leituras que fiz, eu preciso ler mais também, ainda estou convencido de que existe dentro da revelação de Ellen White e de muitos dos textos oficiais do adventismo, um tipo de subserviência a Ellen White que é exageradamente anti-só da escritura. Existem trechos de Ellen White que são só da escritura? Existem. Mas como eu não acredito que Ellen White é inerrante, eu acredito que também existem trechos de Ellen White que colocam ela em uma posição que quebra o só da escritura. Mas eu, com todo respeito ao cara do intelecto, eu acho aí nós discordamos, né? Mas vamos continuar. muito bom o que ele faz. Eu acho que o fato dele existir no adventismo é uma coisa muito boa. Eu acho excelente. Faça mais aí, convença mais adventistas a acreditar na escritura como única revelação. Pra mim, isso é um trabalho fenomenal. Vou ver os vídeos que você fez aqui sobre. Me mandaram aqui do Rodrigo Silva. Vamos ver o que é que o nosso amigo Rodriguinho falou. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento, já como um anjo. Ixi, foi só falar o negócio do anjo aí entrou. Pra mim, essa frase por si só, muitos falam feito isso, que o anjo do Senhor no Antigo Testamento era na verdade Jesus, que não era um anjo. Era descrito como um anjo do Senhor, porque ele era um mensageiro, um enviado, mas não porque ele fosse um anjo de fato, mas que esse nome anjo, como a ideia de um mensageiro, é aplicado a Jesus ali quando ele aparece. É o mensageiro do Senhor. E aí leva o nome anjo nas descrições do Antigo Testamento, mas é na verdade a segunda pessoa da Trindade em seu estado pré-encarnado, que não era necessariamente um anjo, né, mas que se escreve como anjo por causa disso. Muitos bons teólogos reformados vão argumentar assim. Dizer que ele era de fato o anjo, um anjo de fato, não é uma visão muito comum no protestantismo, tá? Porque quando fala que ele é um anjo, aí é um ser criado, né? Não é bem assim, né? Até Jesus, quando encarnou, ele não foi um ser criado, ele foi gerado pelo Espírito, né? É diferente, né? É diferente. Mesmo no céu, ele era Miguel, um arcanjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, um arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Então, mas aí é uma coisa que eu tenho um problema, até com muito do protestantismo mesmo. Onde é que a gente encontra este relato sobre este embate de Lúcifer contra o filho, né? Do acusador contra o filho na revelação bíblica? Não consigo chegar aí. Eu sigo uma perspectiva minoritária no protestantismo que não acredita que aquelas revelações feitas sobre Satanás no Antigo Testamento é sobre Satanás. O texto parece muito claro sobre o rei. Muitos dos textos que se interpretam. Ele está falando sobre Ezequiel 28, que nós cremos ali, é uma alusão a Satanás, né? Porque não se encaixa totalmente, o texto tem um sensus plênio, né? A figura do rei é muito pequena para a informação do texto, Iaco. Então, assim, eu sei que você sabe desses argumentos, né? Outro texto é Isaías capítulo 14, né? Que fala sobre que ele quer se exaltar, colocar o trono acima do Deus, né? Então, nós cremos que aquilo lá é uma base para a gente entender da revolta no céu, a guerra no céu, as provocações e a tentativa desse anjo querer ser adorado, né? Então, se você não acredita nessa questão, né? Então realmente está com a minoria, né? E agora, seria Iago Martins herege porque está com a minoria? Né? Seria os protestantes, Iago, que você discorda também, seriam seita? Não, né? Diabo no Antigo Testamento não me parece ser sobre o diabo, me parece sobre um personagem histórico que era um rei daquele tempo, que muitos vão usar a linguagem profética usada para aplicar também o diabo. Eu não sigo essa perspectiva, logo eu não acredito que a gente tem tanta revelação assim sobre como foi a queda do diabo. A gente não sabe exatamente como isso aconteceu, baseado unicamente em revelação bíblica. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o Paranaensequião como eu. E o pai, tudo bem, o pai é o Paranaensequião como eu. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Agora sim, olha só, pra ver como o pessoal acaba pegando de forma um pouco exagerada esse questão do adventismo. Eu acho ruim essa ideia do Lúcifer dizendo, esse aqui é um como eu, porque ele seria um anjo. Mas ele diz, por que eu tenho que adorá-lo? Ou seja, existe uma adoração ao filho. Tem gente que faz com que os adventistas sejam testemunhos de Jeová, a cabeça deles, mas não é. Eles creem que o filho é Deus. Mas essa relação angélica pra mim, assim, é difícil pra mim, viu? É difícil mesmo. Diferente dos testemunhos de Jeová, nós cremos que o arcanjo Miguel é Deus, né? Não é um ser criado, não é um anjo, né? Então, é verdade o que ele está falando aí, né? Que o pai senta o filho no trono e explica para todos, olha, embora em forma angélica, esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. Esse aí não é um anjo qualquer. Esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. Então, assim, pra mim, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E eu acho isso uma visão complicadíssima de adicionar dentro da Trindade. Eu acho que seria legal ter um vídeo do Pedro Pamplona avaliando isso. Ele é o nosso especialista em Trindade. Apresenta junto comigo aqui o Baixo Clero no nosso podcast. Mas é uma doutrina realmente, assim, pra mim, o tripé problemas do adventismo. É a visão profética sobre Ellen White, juízo investigativo e a posição que a igreja adventista ocupa na história e no Apocalipse, né? Então, olha só, é interessante, né? Quem sabe eu gravar explicando sobre esse tripé. Realmente, a visão profética sobre Ellen White, eu vejo que existe muita desinformação, né? Até os nossos próprios irmãos, infelizmente, superestimam os escritos de Ellen White, né? Recentemente eu tive uma situação aqui no distrito, né? Um irmão ficou chateado ou, de alguma maneira, ele não gostou de eu ter falado sobre alguns equívocos, né? Porque Ellen White, gente, olha aqui. Ellen White, ela é falível. Ela não é autoridade final na palavra de Deus. Ela não é uma comentarista exaustiva do texto bíblico, né? Ellen White, ela é uma profeta extracanônica, tem suas limitações, seus conselhos temporais, seus conselhos não são para todas as pessoas, diferente da Bíblia, irmão adventista. Isto é o adventismo.
toda essa confusão que existe na internet também é culpa nossa de exagerar, de colocar Ellen White onde ela não é para estar, queridos. Cuidado, né? Eu fico triste, às vezes eu vejo irmãos subindo ao púlpito, falando, usando os textos de Ellen White e não usando a Bíblia, queridos. Não façam isso, pelo amor de Deus, não é o adventismo, né? O juízo investigativo, eu até entendo ele, porque é uma doutrina, ela não é simples, e por ser completa e por ser de uma maneira abrangente, ela é complexa. Mas ela é linda. Quando você compreende o juízo investigativo, você encontra justiça de Deus, você encontra graça de Deus e você encontra a maneira clara como Deus lida com o pecado. É fantástico isso. Mas as pessoas, por não compreender, acabam taxando isso como uma aberração teológica, né? Agora, a manifestação angélica de Jesus, eu acho que o Iago está perto daquilo que nós compreendemos, né? Não é uma criatura, Jesus não é uma criatura, Jesus ele se manifestou como um anjo, né? Se manifestou como um homem. Jesus ele é a ponte, é a ligação de Deus com suas criaturas. É fantástico isso, é uma visão bela, né? Mas muito bem, né? Quem sabe um dia a gente consegue gravar todas essas questões aí. É complicadíssimo mesmo. Chamaria de heresia? Diria que eles são uma seita por causa dessa visão de Jesus? Eu acho um problema grave, mas eu não sei se eu iria até aí. Olha lá, mandaram pra mim. Isso aqui, pacto com Ellen White. Pacto com Ellen White. Que é isso, gente? Os escritos de Ellen G. White ainda falam a todos nós. Não resta dúvidas de que Deus a usou como uma mensageira para a igreja remanescente. Não deveria eu e você assumir uma nova atitude diante da revelação clara que Deus nos deixou? E que todos os conselhos que ela nos deixou, nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. E que todos os conselhos que ela nos deixou, nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. Essa linha é forte, hein? Essa aspas aí é pesada. É pesadíssima. Seguir todos os conselhos que ela nos deu. Essa parada que me enlouquece, assim. Ellen White não ocupa no adventismo a posição que teólogos ocupam pro protestantismo. Pensa em João Calvino, pensa em Jonathan Edwards, pensa em Lutero, pensa, sei lá, em qualquer John Piper, Paul Washer, qualquer teólogo aí. Cara, ninguém consegue dizer isso sobre nenhum teólogo. Ninguém tem essa postura sobre nenhum outro, acerca de nenhum outro indivíduo do protestantismo. Porque Tá, vou parar aqui. Deixa eu só falar sobre o pastor Arilton, que é um querido, né? É um querido para nós, né? Iago, então, quando ele fala todos os conselhos, Iago, talvez você já está pensando fora do contexto da afirmação dele, né? Então, mais uma vez, quais são os conselhos que nós deveremos aceitar de Ellen White? Todos aqueles que são normatizados pela Escritura, Iago. Pelo amor de Deus, a gente não é tão ignorante ou tão ingênuo ou infantil para escutar de uma profeta uma besteira teológica que não tem fundamento na Escritura e obedecer. Então, assim, os conselhos de Ellen White são conselhos proféticos que visam a nossa melhor compreensão da Escritura Sagrada. E que se esses conselhos, irmãos adventistas que estão me assistindo, esses conselhos forem diferente do que a Bíblia considera como regra de fé e prática, fuja de Ellen White, ok? Então, assim, Iago, por favor, né? Eu sei que é um recorte, você está julgando pelo recorte, eu também não posso esperar muito, né, de você nesse momento, né? Mas o Arilton, o pastor Arilton, é um baita conhecedor, é um homem de Deus, né? E ele, com certeza, né, não está falando todos, e interessante, a palavra tudo aqui realmente dá a noção de tudo, né? Mas o tudo, Iago, é tudo aquilo que ela escreveu, que a Bíblia diz ok, são conselhos bons. É isso, né? Não tem nada de absurdo, tá bom? Então, é que assim, existe um preconceito que Ellen White fala besteira, e se ela fala besteira, ela falou besteira contra a Bíblia, logo, se você aceita todos os conselhos, você aceita as besteiras e as heresias dela, então, não é isso, tá? Bora lá. Simplesmente um intérprete da Escritura, uma mestre, ou mesmo um profeta nos moldes pentecostais, sei lá, em qualquer John Piper, Paul Washer, qualquer teólogo aí. Cara, ninguém consegue dizer sobre nenhum teólogo. Ninguém tem essa postura sobre nenhum outro, acerca de nenhum outro. Presta atenção no que ele vai falar. Ele é um adventista e não sabe, tá? Vamos lá. Outro indivíduo do protestantismo. Porque para o adventismo, Ellen White é simplesmente um intérprete da Escritura, uma mestre, ou mesmo um profeta nos moldes pentecostais. Porque nos moldes do pentecostalismo, um profeta traz uma mensagem local, temporária e passível de erro. Lembra disso? É o que nós cremos, querido. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Fora disso, gente, é um zelo exagerado que muitos adventistas têm sobre Ellen White, tá? Mas é bem isso aí, ó. Local,
temporário e passivo de erro. Dizer que Ellen White é infalível, meu Deus do céu, isso é heresia mesmo. Então o Iago está defendendo ou falando da visão correta que nós temos sobre Ellen White. Por favor, alguém manda esse vídeo para o Iago, para ele entender que o que ele tem visto na internet são distorções da crença. O sola escritura não é uma vertente do adventismo, não. As distorções são vertentes do adventismo, né? E é isso aqui que nós cremos de Ellen White. Fora disso, é heresia mesmo, concordo. Meu Deus. Para o pentecostal é passivo de erro, porque ela pode se miscuir com o mensageiro humano. Então ela tem um caráter local, um caráter temporal, um caráter falível também. Por isso você julga as profecias e avalia. É isso! Valeu, Iago! Aí, ó, aceitou Ellen White agora como novo profeta. Oh, meu Deus do céu, eu fico feliz porque, Iago Martins, é isso que nós cremos, Iago. É isso, né? Eu sei que tem muitos irmãos aqui zelosos que vão assistir isso e falar assim, olha o pastor batendo palma para um outro pastor, mas é o que nós acreditamos. Eu desafio você, irmão zeloso, né? Procurar nossas crenças fundamentais, algo diferente disso, de que Ellen White é infalível. Eu vou gravar sobre isso, gente. Eu vou fazer um estudo mais profundo e detalhado e trazer para vocês aqui. Ellen White, ela é passivo de erro, gente. Ela é passivo de erro, ela não é perfeita, né? Vocês colocaram Ellen White no patamar que ela não era para estar. Nós não precisaríamos dos testemunhos dela. Interessante isso, né? Aqui é uma observação, Iago. Ellen White, quando fala dos escritos dela, ela fala assim, testemunhos. Mas quando ela fala palavra de Deus, em nenhum momento ela fala para ela, dos escritos dela, né? Mas ela fala da Bíblia, né? Então, assim, Senhor, eu preciso gravar, Senhor, me dê tempo, me ajude, né, a gravar sobre isso, né? Mas eu desafio você, irmão zeloso, que está rasgando as vestes, olha, está recusando o profeta. Não estou recusando, não. Eu estou falando e repetindo aquilo que nós cremos. Desafio, ó. Temos o Tratado de Teologia, questões sobre doutrina, nisto cremos, né? E tantas declarações da igreja, né? Acha alguma coisa dizendo que ela é palavra final de interpretação. Ela não é. Acha que ela é interpretativa, a palavra final de interpretação bíblica. Ela não é, gente. Ela não é, tá bom? O Iago definiu aqui a nossa crença. Profecias. O Wayne Gruden escreveu um livro chamado Dom de Profecia, em que ele mostra essa ideia da profecia falível, de que o profeta do Novo Testamento não era igual ao profeta do Antigo Testamento, que era infalível. O que no Novo Testamento ocupa a função do profeta é o apóstolo, que é infalível na sua doutrina. O profeta do Novo Testamento é alguém que pode trazer profecias miscuídas de erro, como Ágabo, que trouxe uma profecia que tinha coisas que não se cumpriram exatamente como estava escrito ali. Então, quando Ellen White é uma profeta infalível, profecia infalível é revelação. Se Ellen White é uma profeta infalível, você descreveu a nossa crença, né? Profecia infalível é revelação. Então é coerente o modo como esse homem explica como se relacionar com os escritos de Ellen White. Deus falou por meio dela. Temos que seguir todos os seus conselhos para podermos ir pro céu, entendeu? Difícil. Tá, mas eu expliquei a questão todos os conselhos, né, Iago? Tá? Por favor, são conselhos que, aplicados à nossa realidade, dentro da Escritura, nós devemos observar. Não é isso? Por exemplo, vou dizer para você, Iago, você é o pastor da sua comunidade e você, então, dá conselhos no púlpito para as pessoas. As pessoas não procuram você no gabinete para ser atendidos e você, então, dá conselhos. E conselhos que eu sei que você dá, né? Imagino que sim, né? São conselhos de fidelidade no casamento, conselhos para cuidar da saúde, cuidar da educação dos filhos, cuidado com a fidelidade a Deus. Eu acredito que são esses conselhos que você passa para a tua comunidade. E esses são os conselhos de que o pastor Arilton naquele vídeo está falando, Iago. Beleza? Para mim, isso é um grande problema. O meu querido Davi lá do Intelects Podcast tem uma batalha árdua dentro do Adventismo para poder lidar com isso aqui, tá? A minha decisão de hoje é que, após conhecer melhor a história de Ellen G. White, o meu propósito é aceitá-la como mensageira de Deus para a igreja remanescente. Cacetada, meu irmão. É oração pra aceitar Jesus. Não tem oração pra aceitar, é oração pra aceitar Ellen White. Rapaz, oração pra aceitar Ellen White como profetiza. Cara, gente, isso aqui é idolatria, gente. Isso aqui é idolatria. Não, Iago, não é idolatria. Vamos lá. O que o Stina está narrando, a voz bela do Stina, aliás, ele é natural aqui da região de Monte Azul Paulista, onde eu sou pastor. É um privilégio isso, né? Não, ele está falando assim, ó, depois, presta atenção na frase, Iago, talvez você não prestou atenção na frase, vamos lá. A minha decisão de hoje é que, após conhecer melhor a história de Ellen G. White... Após conhecer melhor a história de Ellen White, o Iago, né? Então, quando você estuda quem ela foi, o ministério dela, qual é o propósito do ministério dela,
quais são os conselhos que ela deu, aquilo de sobrenatural que aconteceu, pelos frutos do trabalho dela, pelo aquilo que a Bíblia apresenta como um dom de profecia. Então há um apelo, você aceita? Eu aceito, né? Agora, para você que não é continuista, é complicado aceitar, então você já chuta o balde. Mas nós, continuistas, não temos problemas com o dom de profecia. Nós cremos que Deus está orientando o seu povo. E em um momento, Ellen White recebeu um dom de profecia para orientar um povo dos últimos dias. É isso, né? Meu propósito é aceitá-la como mensageira de Deus Não para como a igreja salvadora, meu remanescente. Deus. Aí ele vai confundir. Acertada, meu irmão. É oração Olha lá. pra aceitar Jesus. Não tem oração, é oração pra aceitar Ellen White. Rapaz, oração pra Não. aceitar Ellen White como profetiza. Cara, gente, isso aqui é idolatria, gente. Isso aqui é idolatria. Não. Não só a figura de Ellen White, como é tratá-la como nova revelação, gente. Nova revelação. Eu espero que o rapaz do Telex Podcast reaja a isso aqui e me explique. Me explique aí, rapaz. Eu quero muito assistir um vídeo novo. Me explica o que é isso aqui. Isso aqui não é oração pra aceitar Ellen White como profetiza? Só o que é que falta? Vai daqui a pouco. Não, mas qual o problema, né? Uma oração, né? Porque Deus dê sabedoria e orientação, né? Se você compreendeu, você aceita o dom. Não é assim que Paulo fala, que a gente tem que investigar? Beleza. Ah, outra treta aqui. Ó. Sem Ellen White não. Ai. Me deu até um negócio aqui, ó. Sem Ellen White não se batiza. Vai, vamos lá, vamos ver. Olha aí. Ensino bíblico dos dons espirituais e creio que o dom de profecia na pessoa de Ellen White é uma das características identificadoras da igreja remanescente. Caraca, maluco, é Ellen White no voto batismal. Tá ligado? Ellen White no voto batismal. Eu vi até no site aqui da Adventista. Aqui, ó, uma ficha de batismo. Isso aqui eu já tinha visto já antes aqui, ó. Aqui, uma ficha de registro de candidato de batismo Adventista. Tem pra baixar em PDF. E tem bem aqui, ó. Cadê a ficha de batismo? Aqui pra baixar. Isso aqui é um documento oficial, tá? Isso aqui é, né? Então, deixa eu já começar aqui. Né? As pessoas falam que eu vivo perigosamente, né? Eu não sou a voz do Adventismo. Tenho um canalzinho pequeno em que tento ajudar e orientar, né? Realmente, essa ficha é oficial da igreja, não é o pastor adventista, a pastor Adriano que decide alguma coisa, né? Isso é votado em conferência geral, entendendo que abrange a maior parte, né? Então eu não participei. Eu entendo que o que está ali revela ou de alguma forma revela aquilo que nós cremos. Mas eu, Adriano, Cecílio, tenho algumas observações que faria se tivesse a oportunidade de participar de um pleito desse, de uma plenária de discussão, né? Ele vai fazer essas pontuações, né? E depois eu vou explicar aquilo que eu acredito, tá bom? Vamos lá. Eu vi isso aqui, cadê? Você tem que declaração de fé, tá bem aqui, ó. Aceita a Bíblia toda como inspirada, palavra de Deus, beleza. Trindade, excelente. Morte de Jesus, salvador pessoal. Deixa. Ai, tem uma coisa complicada aqui. Decide deixar tudo que prejudica a sua saúde. Rapaz, eu queria ver o pessoal deixar o sedentarismo. Espero que todo mundo adventista esteja cuidando da sua saúde e de outras pessoas, evitando o consumo de alimentos impróprios. Rapaz, é difícil, viu? Hoje em dia, é complicado. O uso, fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas, tabaco, café, drogas ilícitas, porque conhece que o corpo é templo do Espírito Santo. Aceita por. Então, essa observação que ele está fazendo é coerente, né? A gente colocar aí que tudo que faz mal, então abre precedente para muita coisa. Eu entendo assim, ó, você decide cuidar do templo do Espírito Santo, o teu corpo, né? Se afastando, tentando proteger o seu corpo de tudo que não presta. Ok, mas aí quando você coloca lá, né, coloca drogas específicas, né, aí tem o café ali, né, então teria que ter o refrigerante, teria que ter tantas outras coisas, né, então eu acho assim, desnecessário. O voto é interessante, o voto tem que ser dito, né, porque nós adventistas cremos numa reforma de saúde e temos que lutar para que isso avance, é verdade. Mas a formulação dessa questão deixa a desejar, é o que eu penso, tá bom? Creio em tudo que está ali. Mas eu acredito que deveremos reformular essa questão aí. Mas quem sou eu? Né? Não sou ninguém. Os princípios fundamentais, torno, abster frequentar lugares impróprios, beleza, tudo aqui, tranquilo. Tem o sábado aqui, né? No ponto 8, tem que guardar o sábado. Né? Não acho que é o fim do mundo guardar o sábado. Muita gente odeia o adventismo guardar o sábado. Eu discordo da guarda do sábado, mas não acho que é um pecado guardar o sábado, não creio nisso. Romanos 14 vai dizer pra gente respeitar pessoas que são fracas na fé e por isso guardam dias. Então a gente os respeita. Mas tem que crer e aceitar que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, e deixar se aceita como membro da congregação local, a igreja mundial. Então assim, essa visão pra mim, isso aqui é um problema sério, mas eu tenho que fazer um vídeo sobre juízo investigativo. Acho um problema sério. E aí então 10 aqui é a pancada. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesta no ministério de Ellen G. White é uma característica distintiva da igreja remanescente. Você tem que aceitar Ellen White como profetisa pra poder se batizar no Não, peraí. Aqui é importante, ó. Olha o que está escrito lá. Aceita o ensino bíblico. Presta atenção. Ensino bíblico. Aí faltou mais interpretação da parte aí do Iago, né? Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais, então são todos, né? E crê que o dom de profecia, um dos dons, né, de profecia, foi manifestado, né, manifesto no ministério de Ellen White. Então, Ellen White recebeu o dom profético. Então, o dom profético estava sobre Ellen White, ok?
E aí diz o seguinte, e que esse dom profético é uma característica distintiva da igreja remanescente. E isso é verdade. Se você vai para Apocalipse diz que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Depois, no final, lá, quando o anjo está conversando com... Aqui é uma coisa interessante, né? É bem lembrado agora. As pessoas acusam Ellen White de ter um anjo que acompanhava ela nas visões, né? E eles falam, tá vendo? Que anjo é esse, né? Só que João, o revelador, tinha um anjo que acompanhou ele nas visões. E era esse anjo que conversava com ele, igualzinho que acontecia com Ellen White, né? E interessante que no capítulo 19, quando João vê esse anjo, ele se joga aos pés do anjo. O anjo fala assim, não faça isso. Eu sou conservo seu e dos teus irmãos, né, que tem o espírito da profecia, né? Então o anjo estava falando, eu estou aqui com você, eu sou apenas um servo e estou junto com você que possui o dom de profecia. Então nós acreditamos que nos últimos dias o povo remanescente ele vai possuir essas características. Tem a fé em Jesus, salvação pela graça, né? Fiel à lei de Deus, porque é a norma do juízo, né? Que adianta, o próprio Tiago fala, né? Me mostra a tua fé, se ela não tiver obras, então a fé é morta, né? E que tem o dom de profecia, né? Tem uma orientação para um povo nos últimos dias, Deus conduzindo um povo nos últimos dias, com uma mensagem. Qual é a mensagem? As 3 mensagens angélicas, Iago, né? Então assim, se eu tivesse condição, para não criar toda essa polêmica, né, para exigir toda essa explicação que eu estou dando e tantos outros amigos meus que dão essa explicação, eu tiraria o nome Ellen White. E diria o seguinte, colocaria ali, aceito o dom de profecia manifestado na igreja remanescente, e pronto. Porque o dom de profecia, como eu falei, ele não é estático. Se manifestou em Ellen White, ok. Agora, nós teremos algum profeta nos últimos dias agora, no nosso tempo, igual ao ministério de Ellen White? Eu acredito que não. Mas teremos outros tipos de profetas que conduzirão o povo de Deus nos últimos dias? Sim. Tem pessoas sonhando por aí, gente. Tem pessoas que Deus fala e eu acredito nisso. O problema é que existe um grupo dentro da igreja que o dom profético fechou em Ellen White. E só Ellen White é o dom de profecia. E olha o perigo, né? Dom de profecia é o Espírito Santo. Ellen White é apenas um instrumento, né? Então, existe uma confusão aí, infelizmente uma confusão, né? Então, quando aparece o nome de Ellen White na ficha, causa realmente esta estranheza. Aí alguns podem falar assim, não, Adriano, mas veja bem, se a gente começar a abrir mão da nossa identidade, né, de Ellen White, as pessoas já não acreditam, não dão valor ao profeta, né, porque não está lá em Crônicas, né, crede nos seus profetas e estareis seguros, crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, né. Então, esse é um texto bem básico para nós, né, sobre a questão do dom profético. Então, se tirar o nome de Ellen White ali, Adriano, a nossa identidade vai sendo minada, né? Eu acho que não. Eu acho que nós teríamos a ganhar deixando o dom profético, porque eu acredito que é uma característica dos últimos dias. Eu acredito nisso, né? Acredito em Ellen White? Acredito tanto em Ellen White que eu falo tão pouco dela, né? Porque ela pega a Bíblia e fala, este livro vos recomendo, a Bíblia e somente a Bíblia, tá bom? Me apedrejem aí, vocês aí, mas tragam prova das crenças adventistas que eu estou equivocado, beleza? Se eu estiver equivocado, eu venho público aqui e reconheço o meu erro, né? Mas acredito que eu não estou. Beleza? É uma opinião minha, né? Espero que as pessoas não se ofendam comigo, né? Mas eu, pastor, sigo o que está na ficha batismal? Sigo, tá? Vocês podem perguntar para o meu povo aqui o que eu tenho feito. As pessoas, eles acreditam, eles professam crença no voto batismal, que está aí na ficha batismal, beleza? Não faço nada contra a igreja, né? Beleza? Colocar Ellen White num local central da fé, eu não sei o que é, e tratar essa mulher como a reveladora de um tipo de visão de igreja única, isso aqui pra mim não dá, tá? Isso aqui coloca o adventismo, tá? Isso coloca o adventismo como uma seita no seu sentido formal. Eu preciso que alguém diga assim, ó, não, Iago, esse ponto 10 aqui, na verdade é só nos adventistas muito radicais. A maioria dos adventistas não segue essa ideia aqui, de que eu tenho que aceitar Ellen White no meu batismo. Se você tem que aceitar Ellen White no seu batismo, desculpa, tá? Isso aqui não aceita, gente, não tem pra onde correr. Você tem uma profecia, você tem uma mensageira, uma reveladora em pé de... Então, tá vendo? Essa frase tá errada, Iago. Não é assim. Aceita Ellen White como profetisa. Nós entendemos que o dom de profecia foi manifesto nela. Fala, Adriano, mas não é a mesma coisa? Não, porque quando eu coloco como ela é a única exclusiva profeta, realmente você tem razão, mas nós não cremos assim. Deus fala ainda hoje. Deus fala de muitas maneiras, né? Ok?
igualdade com a escritura. Então é igual Mórmon, tá? Mórmon tem a Bíblia e tem outro evangelho. Esse tipo de adventismo aqui tem a Bíblia e tem os escritos de Ellen White. Impede igualdade, absolutamente. Ninguém me explique como não. Existe uma vertente que não é? Existe uma vertente que não é. Eu acho que a vertente que não é uma dissidência do adventismo. E eu acho uma excelente dissidência. Espero que mais adventistas Não, é o que nós realmente somos, Iago, né? É o que nós somos, realmente somos. sigam essa dissidência. Mas pra mim não é o adventismo como ele se coloca oficialmente, tá? Mandaram aqui do Leandro Quadros. Vamos ver. Tô ficando triste já nesse vídeo. Se Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, por que para ser batizado na igreja adventista é preciso aceitar a senhora Ellen White como profetisa? Aí, a pergunta que eu tô fazendo, né? E aí, professor, como é que você sai dessa, meu amigo? Por favor, professor, como é que você sai dessa? Eu quero muito que você saia dessa. Eu quero muito abraçar os colegas adventistas com mais tranquilidade. Mas vocês não tá. O que eu tô mandando aqui não tá me ajudando, tá? Fizeram o corte do melhor aqui pra mim. Vamos lá. Ellen White fala nos seus escritos que há pessoas mais tardias em aceitar os escritos dela. E ela não condena essas pessoas, pelo contrário, ela recomenda que a igreja sempre tenha paciência com as pessoas. Com certeza. Agora, por que nós costumamos, antes de batizar alguém na igreja adventista, na profissão de fé, perguntarmos se ela crê no dom profético dado a Ellen White? Pelo seguinte... Ó, aqui é TV Novo Tempo, é TV Oficial do Adventismo. Leandro Quadros é o nome. O pessoal sabe dizendo, Iago reage ao pessoal doido do Adventismo. Não, tô pegando aqui o pessoal, são os grandes líderes do Adventismo no Brasil, tá? Coisa oficial aqui. Ele tá dizendo, tem que aceitar Ellen White no batismo. Vamos ver. Seria uma incoerência, até uma falta de honestidade para com a própria pessoa, nós falarmos do evangelho para ela, e só depois que ela ser batizada na igreja adventista, dizermos para ela o seguinte: olha, nós temos a Bíblia comum e a regra de fé e prática, mas nós também cremos que os escritos de Ellen White foram inspirados por Deus. Ih, rapaz, inspiração aplicada a outro escrito que não é escritura. Meu irmão, se tu aplica inspiração, que é o conceito de que Deus fala diretamente por meio do texto, cara, não tem como não. Ô, cara do Intelecto Podcast, me ajude! Tá vendo? Vocês perceberam aqui, né? Ficou bem claro daquilo que eu expliquei anteriormente, né? Para o Iago, não pode ter inspiração de modo algum fora da Bíblia. E se houver, para ele, na cabeça dele, tendo uma inspiração fora da Escritura, está de pé de igualdade com a Escritura. E não é isso, né, Iago? Então, assim, eu acho que o seu conceito precisa ser revisto. Existe inspiração fora da Bíblia? Sim. O propósito dessa revelação fora das Escrituras é diferente do cânon sagrado? Sim. Então, existe inspiração igual, porém, a autoridade diferente. É assim. Ellen White foi inspirada com o mesmo espírito. Nós cremos nisso. Não tem como dizer que foi menos espírito, né? Mas a autoridade, ela é abaixo das escrituras. É abaixo. A Bíblia autoriza os escritos dela. Ela nunca pode estar acima da Bíblia, né? Então, assim, o seu conceito de inspiração aí, de sola escritura, tá estranho, né? Porque não dá, cara. Eu tenho os maiores nomes do Adventismo no Brasil. Eu tenho, de novo, não tô pegando o maluquinho de não sei aonde, da esquina lá, não sei aonde, da igrejinha. Eu tô pegando os maiores nomes do Adventismo no Brasil, que tá me dizendo que Ellen White é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. E ele coloca, de novo, temos a Bíblia como única regra de fé e prática, mas também acreditamos que Ellen White é inspirada por Deus. Então ele tá aplicando, Deus também, inclusive, ele tá aplicando as escritas de Ellen White, uma terminologia que a gente só usa pra escritura. A ideia de inspirada tá em 2 Timóteo. Timóteo fala de Deus ter revelado diretamente de forma infalível, de forma suficiente, cara. Não. Então. Isso é verdade que você está falando, mas para as escrituras, para o cânon sagrado, só a escritura. Agora existe inspiração fora das escrituras. Isso é outro texto que não seja a escritura. É que o problema, sabe qual é o problema real de Ellen White? É porque Ellen White é adventista. Ellen White tem uma placa de igreja. Isso já é um problema para muitos. Então, por exemplo, o cara é batista, o irmão é batista, né? E aí quando fica sabendo que tem uma denominação que tem um profeta, já é um preconceito. Peraí, então, se não está na minha igreja, é falso profeta, entende? Tá. Mas ele é inspirado por Deus. Peraí. Não, peraí. Inspirado só é a Bíblia, não aquele camarada lá. Então percebe como eles julgam conforme a luz que eles têm, conforme a concepção que eles têm? É um equívoco isso, Iago. Acho que você tem que abrir um pouquinho a mente para entender isso daí, tá? Uma nova revelação que está em pé de igualdade com o texto bíblico. Então, cara, eu fico triste de ouvir isso aqui. A postura pública do Rodrigo Silva, como teólogo público, nunca é ficar puxando sardinha pra Ellen White, entendeu? Usa a escritura, usa a Bíblia. Fora que o Rodrigo Silva é um cara que tem uma postura apologética maravilhosa, é um representante do cristianismo. Aí, na cultura contemporânea, falando sobre Jesus de forma muito séria em podcast e tal. Então, assim, eu tenho uma visão muito mais positiva do Rodrigo Silva, apesar, né, de alguns elementos adventistas dele, que são adventistas da fé dele, que eu posso fazer. Eu faria alguma coisa junto com o Rodrigo Silva? Eu faria numa boa, entendeu? Faria junto com o Leandro Quadros? Não faria, por exemplo. Então, tem um lançamento de um livro de estudo, vai estar aí o Rodrigo... Quem sou eu, né? Eu sou um... É que você não conhece o Leandro Quadros. É um homem de Deus, o que fizeram já com a imagem dele, né? Pegaram trechos, né? Eu tive algumas situações em que pegaram trechos meus, né? Quando eu falo que Ellen White, ela preenche lacunas da Bíblia, né? Aí aproveitaram isso para dizer, tá vendo? Ellen White preenche a Bíblia. E não era isso que eu estava querendo dizer, não é isso, né? Mas enfim, não faz isso, Iago. O Leandro Quadros é uma pessoa que você poderia ouvir e aprender muito, eu tenho certeza. Tem ninguém do Ceará gravando vídeo pro YouTube. Mas vai ter um negócio aí, chama eu e o Rodrigo Silva junto. Eu iria, de boa. Eu acho a postura pública do Rodrigo Silva é uma postura muito protestante. Talvez o Rodrigo tenha crenças, por causa do adventismo dele, que no sentido pro forma, no sentido estrito sensu, façam que a igreja da qual ele participa seja uma igreja que tá, na minha leitura, afastada do protestantismo. Mas a postura pública dele como comunicador e como intelectual é uma postura muito protestante. Então, é um cara que me gera muito mais vontade de aproximação do que de afastamento. Se eu fosse pra chamar alguém, por exemplo, pra conversar sobre adventismo aqui no canal, cara, o Rodrigo Silva seria um cara que certamente chamaria. O cara lá do Intelecto Podcast também, um cara que certamente chamaria também.
Chama, quem pode sou eu, chamar o né? Quem Davi. sou eu? Nesse mundo pra dizer que eu chamaria aí. O cara pode dizer, mas sai daí, maluco, lá quero saber de tudo. Mas assim, são pessoas que eu ficaria muito honrado de ter aqui, porque tem posturas muito protestantes acerca da fé, do cristianismo, apesar, não é, de estarem em uma igreja que eu acredito que pro forma não é. Agora, por exemplo, eu pego o Leandro Quadros da vida, é um cara que eu não consigo ter esse tipo de, sentir essa aproximação, essa postura, porque não me parece uma postura pública evangélica. Pega o vídeo em que ele, por exemplo, eu reagi já aqui anteriormente, até o tema que o cara lá do Intelecto Podcast comentou, vou colocar, resgatar esse trecho do Leandro Quadros falando sobre a leitura, você vai entrar no pezinho do inferno se não ler Ellen White. Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já tá bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Eita! Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for pro céu da boca do tigre, eu repito. Então assim... Então, não vou passar pano aqui, mas já passando pano. Iago, olha só. Eu conversei com ele, né, sobre essa questão aí, né? Infelizmente pegaram um corte bem específico, né? Foi infeliz a frase? Com certeza infeliz, né? Mas também não tinha dimensão da onde sairia, né? Se você, por exemplo, esse tipo de fala dele, olha só, Iago, vamos ser justos. Esse tipo de frase, ele não faz isso no Novo Tempo. Interessante, né? Por que não? Por quê? Porque não é a maneira nossa de crença, não de crença, é de crença sim, mas ele saberia que ele está ao vivo para todo mundo, né? Ali ele estava dentro de uma igreja, com um público específico, presta atenção, um público específico, sabendo das dificuldades daquele público, sabendo da rebeldia daquele público, né? Então ele pega e lança um ensinamento. Tem pessoas gastando mais tempo com porcaria do que estudando a Bíblia, né? Ele poderia falar só estudando a Bíblia? Perfeito, seria perfeitamente, né? Mas quando ele usa Ellen White, é porque assim, havia ou há, né, um deboche, uma descredibilidade de contra Ellen White deste grupo. Então a menção dele sobre esse assunto, eu acredito que foi para orientar e exortar as pessoas que estavam dando mais crédito para as porcarias do mundo para um profeta que nós cremos, que os seus conselhos são inspirados e nos orientam para as boas práticas. Então, Iago, qual o problema? E agora, claro, ele usa essa hipérbole, tá com um pezinho no inferno, tal, né? Realmente, né? É infeliz, a frase foi infeliz, mas existe um contexto que é compreensível, porque é que dá a entender, né? Como você até ficou chateado, que não, o Leandro Quadro é herege, não, porque ó, ele adora ele. Não é isso, cara, não é isso, cara, não é isso. Vamos lá. Isso é uma parada que o cara do Intelecto Podcast falou que eu acho que é muito sério. De que você tem correntes dentro do Adventismo. Você tem linhas dentro do Adventismo. Pra mim, o cara do Intelecto Podcast, pra mim, o Rodrigo Silva, segue uma linha de Adventismo que tem uma tendência em direção à sua escritura, se não for uma visão Não tem a tendência, é o Adventismo, né? Não é nenhuma vertente, Iago. Não é o Adventismo, cara. Só a escritura, de fato, apesar de interpretar Ellen White como profetisa. Agora, pra mim, o Rodrigo Silva, o cara do Intelecto Podcast, eles têm uma postura que não é adventista. Entendeu? Eu acho, não sei se é que eles não fiquem ofendidos com isso. Nem o Rodrigo, nem o Davi. Por favor, não se ofenda. Eu falo isso com melhores intenções. Nós ficamos ofendidos, Iago, quando as pessoas jogam sobre nós aquilo que nós não cremos, né? Tudo isso que você falou, o Rodrigo Silva tem uma postura, porque é o adventismo, né? Agora a distorção do adventismo está cheio, cara. Como eu falei para você, é uma igreja imensa, com muitas pessoas. Hoje a internet, as pessoas falam o que pensam, e é igual eu aqui, ó, eu estou falando. Pode ser que alguém pegue um recorte aqui, eu me entenda mal, e aí dá o problema que dá, né? Mas não escute o pastor Adriano. Vai lá no site oficial da Igreja Adventista, os materiais adventistas, e vê se realmente o que eu estou falando é mentira. Se for, você pode falar, pastor Adriano, você não é adventista, porque você está indo contra a igreja. Eu acredito que eu não estou, tá? Do lugar que eu tô aqui. Eu acredito que o adventismo não é só escritura, não crê só escritura. Nas leituras vê aqui, tem um monte de adventistas que também não acredita, pelo visto, né? Eu demonstrei aqui. Então, pra mim, Rodrigo Silva, cara do Intelecto Podcast, são muito mais protestantes do que adventistas, por mais que estejam na igreja adventista. Agora, eu acredito que, se estão na igreja adventista, acreditam que a igreja adventista é uma igreja que defende só a escritura e que tudo isso que eu mostrei aqui é uma deturpação do verdadeiro adventismo. Então, eles têm uma jornada muito séria na vida deles de conseguir trazer a igreja deles pro caminho mais bíblico. Mas assim, eu não vou ficar falando do que eles têm que fazer na igreja deles também, que já fulaniza demais a tentativa de conversar sobre as coisas aqui. Dito isso, o que você acha? Eu quero abrir a porta para os adventistas que me acompanham. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, certo? Quero que você comente aqui embaixo, diga o que você achou do vídeo, como é que você interpreta as coisas. Você que é adventista, como é que é isso na sua igreja? Você tem que aceitar Ellen White? Ellen White é tratado como se fosse um... Eu já vi, com esses olhos que a terra de comer, com esse ouvidinho aqui que Jesus lavou, já vi adventistas conversando, eles dizendo, eles discutindo teologia, e alguém dizia, meu irmão, a profetisa já não falou? A profetisa já não disse que era assim? Então pronto, se a profetisa disse, então é. E aí isso é a postura católica romana de ter um magistério que interpreta a Bíblia. Veja, eu posso... Aí, tá vendo? Iago, por favor,
não aceite ou não tenha como, de maneira generalizando a nossa fé por causa de um adventista que falou uma besteira. Se for assim, então, vamos pegar qualquer assembleiano aí que posta as bobeiras na internet, né? Batista também, que falam asneiras, né? E não é aquilo que a instituição acredita, né? Então não faça o mesmo, né? Tem adventista falando besteira até umas horas, tem pastor falando, adventista falando bobeira, né? Mas vá atrás das fontes, as fontes oficiais da igreja, né? Corrigir Ellen White com a Bíblia? Se eu puder, tudo bem. Se eu não posso, é a mesma coisa que o catolicismo. Eu não posso corrigir a igreja católica usando a Bíblia, porque é a igreja que interpreta a Bíblia. Se Ellen White que interpreta a Bíblia de forma inerrante, se Ellen White e a Bíblia nunca entram em contradição, eu tenho uma revelação infalível, eu tenho uma adição à escritura, certo? E eu tenho uma outra revelação, um outro evangelho, além do evangelho bíblico. É isso que acontece na sua igreja? Por favor, comente aqui, se inscreva no canal, comenta aí embaixo. Vamos manter, por favor, agora uma vez aqui, ó. Deixe os comentários aqui embaixo, educados, por que não? Comente o que você acha aí sobre o adventismo, sua experiência com o adventista, mas Muito vamos deixar bom, o debate parabéns. aqui de gente adulta, tá bom? Cheiro no cangote. E até a próxima. Parabéns, Iago Martins, por essa abertura, né? Mas olha, ficou longo o vídeo, eu falei para vocês que ia ficar longo, né? Mas isso tem me despertado para escrever, para fazer mais vídeos explicando, né, como entender Ellen White. Eu falo que o problema não é Ellen White, o problema são os seus intérpretes, né? São os seus intérpretes. Então, gente, Deus abençoe vocês. Espero ter ajudado, né? Talvez alguns esperam, e você não falou nada, é uma fonte bíblica. Você não tem condição, gente. Ó, quase uma hora de vídeo, né? Farei outros vídeos, né? Para que pontuando algumas coisas aí que foi dita, né? E espero, né? Se Deus abençoar, chegar esse vídeo para as pessoas que compreendem equivocadamente o adventismo. Por exemplo, o próprio Iago, que está aberto, né? Deus abençoe ele para que ele entenda e sejamos amigos aí, né? Eu sempre falo, naquilo que é essencial, nós precisamos de unidade, né? Enfim, Deus abençoe vocês, um forte abraço e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Até não sei quanto aí. E Davi, por favor, grava o vídeo aí. Vamos fazer a campanha. Davi, responde o Iago. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.